Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma empresa, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Cá estamos ao vivo, mais uma vez, com o programa Opinião. Hoje, uma terça, dia 7 de novembro de 2023. Hoje é dia do radialista, né? Hoje é dia do radialista. A todos os colegas do rádio, aquele abraço, parabéns aí pelo dia, não é? Eu sou radialista, deixa eu ver, desde 1988, final de 88, 89, início de 89. Então, 34 anos já quase, 34 anos de profissão. A você, radialista, aos colegas da caixinha, né? Caixinha de abelha, da latinha, que chama, né? Aquele abraço. Pessoal do Grupo Gazeta, das rádios do Grupo Gazeta, né? Nossos colegas e a todos os demais colegas de profissão, parabéns pelo seu dia, né? Vocês são importantíssimos, seja pelo rádio entretenimento, rádio animação e rádio informação também, né? O rádio é importantíssimo, eu tenho orgulho de ter o rádio, o radialismo, né, como uma das minhas profissões. Um orgulho muito grande, né? Meu xodó. Então, aquele abraço a você, comunicador. Brigadão, viu, por tudo que você faz a nossa sociedade como um todo, né? AM e FM, hoje não tem mais negócio de AM, né? Tudo é estéreo. Depois de uns 8 anos para cá, 5, 8 anos para cá, o negócio tá ficando melhor em termos de som nas rádios. Então, hoje aqui a gente tem aqui já apostos, rapaz, eu dei essa enrolada toda aí para falar que o Avalone está aqui, o Carlos Avalone mais uma vez, aí apareceu aí na tela, nosso deputado que insiste no PSDB, esse é o único que não larga do PSDB de jeito nenhum, está ali firme, desde a raiz, né, desde Dante. Por que ele não larga do PSDB, será, né? Que pacto que é esse aí? Ele está casado com o PSDB, do mesmo jeito que está casado com a Maria Avalone, né? Não larga de jeito nenhum, né? Mas, enfim, vamos falar do PSDB, sim senhor, vamos falar da atuação parlamentar dele lá na Assembleia, questões ambientais, de um grande amigo dele que é o Wilson Santos. A gente fala brincando assim, mas é verdade, devia ser pelo menos, né? Porque hoje tiveram um bate-boca lá e tal, na comissão de meio ambiente e tal, e umas palavras que eu acho tão desnecessárias, especialmente quando se trata de dois ex-tucanos, né? Ele ex-tucano, o Wilson ex-tucano, mas são parceiros, eram ali, do Ninho Tucano ali e tal, quantas conquistas tiveram juntos, né? E agora, mentiroso, não sei o quê, esse é o fala o cara que é ditador, pra que isso, né? Estou aqui falando na frente dele. Mas a gente vai abordar esse assunto também, que não é inevitável, porque é fresquinho, como que eu não vou falar sobre isso aí, né? Já chamei a atenção do Wilson hoje no grupo aqui do Zap, do Opinião, que ele está lá no grupo, né? Falei, como pode, Wilson? Aí se tem essa questão no PSDB também, não é? Pô, vocês é um carne e unha lá, de repente agora. Eu tive mais votos que o senhor, eu fui reeleito, não sei. Parece quinta série, coisa de quinto ano. Mas enfim, o Carlos Avalone está aqui, mas tem coisas muito mais importantes para falar. Por exemplo, né? Mas olha, Paulo, desculpa a intromissão, mas diz que na comunicação a gente não pode deixar de falar na hora certa, né? Se você faz esse comentário e eu não faço o comentário, vai parecer que isso tudo que você falou foi o que aconteceu lá. Nenhuma dessas palavras que você disse eu falei a ele. Mas não falei que o senhor falou? Não, sei que não. Mas quem não falou mesmo. Mas eu estou dizendo, quem está assistindo pode entender, é uma briga entre dois deputados, não houve a briga. Houve, eu vi o vídeo. Eu vou te contar, vou contar aqui. Ele me chamou de ditador, ele me chamou de mentiroso, e ele que disse tudo isso, eu não disse. Ao ele me chamar de mentiroso,
eu fiz um comentário dizendo... Assim, quem é conhecido como mentiroso vou dizer, Paulo. Então, assim, eu disse, olha, onde eu vou na rua, eu escuto dizer que o senhor é mentiroso e eu o defendo. Eu digo, não é verdade. O deputado Wilson não é mentiroso, mas a fama de mentiroso quem tem é ele. Eu não tenho esta fama. Não ainda, pelo menos, né? Graças a Deus. Foi isso que eu disse a ele. E ele chamou ele de ditador porque ele perdeu por 2-1 numa votação dentro da comissão. Ele pediu para votar. Eu falei, tá bom, o senhor quer que vote? Tá bom, então vamos votar. Votei e ele perdeu por 2-1, ficou bravo, me chamou de ditador. Democracia não é o voto? Ele perdeu no voto e me chamou de ditador. Mas a gente vai explicar isso melhor durante o decorrer da... Mas eu não tenho nada contra o deputado Wilson. Ele tem me atacado insistentemente nos últimos anos. Tem colocado pessoas do lado dele para fazer isso, inclusive a esposa dele, me atacando de forma agressiva, com filmagem que eu mostrei. Eu já denunciei ele no Conselho de Ética. Passaram a mão por cima, porque fizeram. Ele me chamou de mentiroso, dizendo que eu troquei um projeto na área ambiental, que era de autoria do deputado Max Russi, não era nem minha autoria. E ele disse que eu, deputado Carlos Avalone, como presidente da comissão, isso gravado, eu retirei, mantive o projeto, retirei a capa do projeto, troquei a capa do projeto para enganá-lo. E, então, assim, eu não sei por que ele está fazendo isso. Sinceramente, né? O Avalone já começou a responder, nem perguntei, já foi... Porque, assim, na verdade é isso mesmo que ele falou aqui, que aconteceu, mas, enfim, eu também não disse que o Avalone xingou o Wilson, eu falei que houve o xingamento de mentiroso, de ditador, sim, senhor. Não falei quem falou, né? E eu ia esmiuçar isso daqui a pouco, quando eu fizesse a pergunta, mas não, já vamos deixar, porque senão o povo vai achar que foi eu que falei. Todo modo, o Avalone, ele não veio aqui para falar sobre isso. Até porque quando eu convidei, ele nem tinha pensado em discutir com o Wilson. Aí ele pensou assim, já que eu vou lá no Opinião amanhã, eu vou aproveitar para dar uma brigadinha aqui com o Wilson para ter o assunto lá. Mas até porque, Paulo, isso a gente é reconhecido por algumas coisas, né? O apelido do Wilson é Galinho, né? Porque ele é um cara que gosta desse tipo de embate. A gente é que tem que tomar cuidado para não cair nas armadilhas que ele monta, para que a gente não se exponha desadequado. Para mim, é muito triste isso, porque eu sou conhecido justamente ao contrário. Eu sou um cara apaziguador. As pessoas brincam comigo. Eu nunca vi Avalone bravo. As pessoas brincam comigo, professor, e falam assim, o Avalone é o único cara que eu conheço que ele consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu já ouvi isso da boca do próprio Wilson. Quer dizer assim, então eu sempre sou moderador, eu sempre entro para tentar acalmar. Então, assim... Quando tem umas cenas dessa, me magoa muito. Eu saí de lá extremamente magoado, dei as entrevistas falando isso. Eu fico chateado com uma situação dessa. Ela não me engrandece em nada, eu me sinto mal de ver esse tipo de discussão. Nós somos no parlamento 24 deputados eleitos pelo povo que pensamos totalmente diferente um do outro. E é bom que seja assim. Eu estava sentado lá, na sua posição, Paulo. Do meu lado esquerdo estava o Catani. E do meu lado direito estava o Lúdio, antes do Wilson chegar. E eu ainda brinquei, né? Olha, o Catani na esquerda e o Lúdio, vocês deviam trocar de lugar. Levando na brincadeira. E disse, é muito bom debater com o Lúdio. Nós pensamos muitas coisas diferentes. Ele, né? E esse assunto que o Wilson chegou fora da hora, como normalmente ele tem feito, ele chega fora da hora, ele puxa um assunto, ele fala o que quer, levanta e vai embora. E nem termina as discussões. Isso em audiência pública, isso em reuniões, isso em todos os lugares. É inacreditável quantas vezes ele tem feito isso. É uma falta de respeito ao debate, né? O Lúdio não. O Lúdio, eu falei, o Lúdio pediu vista do projeto, que é o projeto que deu a polêmica, e eu falei, Lúdio, a vista está dada, mas vamos debater ele, porque eu gosto de debater com você. Eu, quando entro lá para discutir, por exemplo, incentivo fiscal, que eu sei que ele é totalmente contra, o Lúdio, eu chamo o Lúdio para o plenário, para a tribuna, e falo, eu vou falar sobre o incentivo, sobe lá para a gente debater, porque enobrece. Muitas vezes eu mudo de opinião sobre alguns temas, porque o Lúdio estuda, porque os argumentos dele. E eu disse isso, e falei a mesma coisa do Catani, falei, eu tenho o maior respeito pelo Catani, um é de esquerda, outro é de direita, e eu sou de centro. Isso não tem problema. Nós não precisamos da agressão.
da forma, quer dizer, isso o Wilson fazia quando ele tinha 22 anos, 20 anos, quinta na série, Câmara, quinto ano, né, como ele foi. E toda a gente vai amadurecendo. Ele podia não concordar comigo, não tem problema nenhum. Ele podia achar que tem que fazer 10 audiências públicas, 3 audiências públicas, não tem problema nenhum. Eu acho desnecessário. Mas assim, isso, não tem necessidade de chegar a isso. Você mentiu, você não é democrata. Então é isso, esses exageros que não tem necessidade. Eu acho até, Paulo, para a gente encerrar com isso da minha parte, né? Mas se for incentivado para tratar do assunto, a gente vai falar. Vamos voltar a falar. Mas assim, naquele evento que a mulher dele me agrediu violentamente, o Max entrou com uma ação contra ela. Não sei se entrou contra ele, mas contra ela entrou. E eu nunca mais vi ela falar sobre ele. E sobre nada. De mim, ele falou, ela falou, eu não entrei com ação, certo? Em respeito à esposa de um deputado, de um colega. Eu me sinto mal em fazer isso, certo? Eu representei no Conselho de Ética, porque chamou a equipe da Comissão de Meio Ambiente de falsificar um documento, de trocar, melhor dizendo, de trocar um documento, a capa de um documento, é uma coisa gravíssima, certo? Até em defesa deles e minha, porque ele falou o deputado e a equipe, ou a equipe, quer dizer assim, sabe, para tentar ganhar um debate. Isso não vai fazer vencer debate numa assembleia. Então, assim, talvez o que está faltando para mim é acioná-los, né, para que ele possa fazer. Eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu respeito demais os meus colegas e muito mais a família dos meus colegas. Então, assim, e isso talvez esteja fazendo com que ele ache que vai continuar me tratando e fazendo da forma desrespeitosa como ele fez hoje. Quando falta o respeito é complicado. E eu gostaria muito de ver, mais uma vez, o Wilson e o Avalone fumando. O que, Paulo? Cachimbo? O cachimbo da paz. Porque não que estejam brigados, mas não estão... Paulo, provavelmente amanhã você já vai ver com naturalidade. Acredito que com naturalidade. Quero ver isso. Poxa, que essa é uma característica dele. Ele fala num dia, no dia seguinte, tá tudo bem. Independente do partido, vocês são muito melhores quando estão do mesmo lado, né? Mesmo que haja divergência de opinião, mas isso faz parte do parlamento, porque ali é para falar mesmo. Então, eu gostaria muito de ver, respeito e ter um carinho enorme pelos dois. Até falei para o Wilson hoje isso, né, lá no grupo. Já te chamo, Lorenberg. Que respondeu aqui, ó. Opiniões distintas sobre a participação popular no parlamento. Né? Ele que botou um pano quente ali para dar uma... Mas não... É assim, respeito é bom em todos os sentidos, ainda naquele calor da discussão ali. Não é? E o Wilson... Olha, o espaço está aberto aqui. Acho que vocês nunca viram, e você já testemunhou isso, uma palavra minha de falta de respeito a ninguém. Não. A ninguém. Nem ao Wilson e nem a ninguém. Nunca. Certo? Eu tomo muito cuidado. Eu vi um vídeo seu xingando, mas com palavras cabeludas, o povo do Boca Juniors lá no Maracanã. Nem a turma do Boca Juniors eu xinguei. Mas até porque vencemos, né? Tricolor aqui está feliz porque... Uma boa forma da gente mudar de assunto, viu? Eu estou muito feliz com essa vitória tricolor. Fui ao Maracanã, vi uma coisa linda, que festa bonita. Foi bonito mesmo. Muito, mas muito bonita título, né? mesmo. Uma festa bonita. Uma pena que teve algumas brigas antes, distorcidas, mas nada assim... parecida quando tem Vasco e Flamengo, outros que são bem piores do que as que eu vi lá agora. Beleza. Então tá. Uma trégua, não vamos terminar, não é ponto final não, vamos dar só um reticências aqui, daqui a pouquinho a gente retoma esse assunto, mas para falar inclusive do que levou a essa discussão toda. Que é o que importa. Que é o que mais importa, né? Questão envolvendo o meio ambiente, né? O Wilson Santos esteve aqui recentemente, mas continua aberto aqui, se quiser vir voltar para conversar, não para rebater a Avalone, que a gente nem vai fazer briga de galo aqui, de coisa nenhuma, só para falar de coisas interessantes, proativas aí do parlamento. Beleza, aqui à minha direita, não que ele seja de direita, né? Lorenberg Alves, enfim, esteja à vontade aí e o Avalone está à sua disposição. Boa noite, Paulo, e um grande abraço a todos os nossos amigos telespectadores. Deputado, eu tenho aqui uns 4 ou 5 assuntos, todos sobre o meio ambiente. Que bom. Eu me tornei preocupado com o meio ambiente já há algum tempo e eu tenho 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo.
E o primeiro assunto é exatamente fruto da visita da secretária estadual do Meio Ambiente à comissão que o senhor preside, a Comissão do Meio Ambiente na Assembleia Legislativa. E eu destaquei um trecho que está exatamente no site da Assembleia Legislativa do dia 1º deste mês. Entre aspas, a secretária estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen, esteve na Assembleia Legislativa para explicar os autos de infrações ambientais emitidas pelo IBAMA e produtores mato-grossenses. Lazarete está contribuindo para resolver esse impasse surgido pela emissão de multas emitidas pelo IBAMA a produtores mato-grossenses. Fecham aspas. É o primeiro parágrafo da matéria na Assembleia Legislativa. E aí eu tenho 3 perguntas, deputado. Eu vou fazer as 3 juntas. Ou o senhor prefere separar? Eu prefiro separar. Eu também prefiro, porque aí fica mais fácil de compreender. Esse assunto, professor, primeiro foi no Colégio de Líder, não foi na Comissão de Meio Ambiente. Foi no Colégio de Líder. Ela foi tratar de 2 temas, né, e esse foram infrações aplicadas pelo IBAMA, uma equipe do IBAMA que veio de fora, para os produtores no Pantanal. Mas todos os produtores, pela denúncia levada por um advogado lá e tal, tinham licença da SEMA. E poderiam estar fazendo a limpeza de pasto e outras atividades com o licenciamento da SEMA. E segundo a denúncia, que está sendo apurada, os fiscais do IBAMA disseram que, segundo a denúncia, que aquelas licenças não serviam para nada. Que a licença que tem que servir seriam licenças do IBAMA. Então, nós chamamos o IBAMA e a SEMA. A superintendente do IBAMA está de férias. Ela ficou de mandar um representante e não conseguiu mandar. Mas a relação do IBAMA aqui com a SEMA é boa, testemunhada pela própria Maureen. Então, ali houve alguma coisa de alguma equipe que veio, talvez não bem informada, algo que aconteceu fora da normalidade do licenciamento e da fiscalização. Foi isso que ocorreu. A fiscalização do IBAMA fez em 4, 5, 6 propriedades do Pantanal, todas licenciadas pela SEMA, e a fiscalização do IBAMA não aceitou o licenciamento da SEMA e aplicou multas milionárias. Foi isso. Praticamente o senhor já respondeu grande parte das perguntas que eu iria fazer. Então tá bom. Mas deputado, aí minha insistência, porque esse parágrafo aqui, o amigo telespectador que leu esse parágrafo que eu acabei de ler agora, dá a entender que, mas para aí, se o IBAMA aplicou a multa, por que a secretária de Estado do Meio Ambiente estava lá na Assembleia Legislativa para justificar a multa? A multa não se aplica com uma infração cometida. Então, o que a secretária teria que fazer para responder algo que ela não tem nada a ver? Exatamente. Que ela não tem nada para solucionar. Por isso que foi um convite feito pela mesa diretora da Assembleia à secretária Maureen e ao IBAMA para resolver o imbróglio de ter uma multa do IBAMA aplicada em cima de uma licença da SEMA. Ela não foi lá para justificar. Ela foi lá para ser questionada se existia mesmo a licença. E seria perguntado ao IBAMA se tem a licença da SEMA, por que vocês multaram? Como o IBAMA não compareceu, então ficou para ser discutido posteriormente. E aí falaram os advogados, e a Maureen, com todo jeito, com todo carinho, sem fazer um tipo de agressão ao IBAMA, ela disse: o relacionamento nosso com o IBAMA é muito bom, nós não temos problema nenhum com o IBAMA aqui. Realmente, se houve isso, esse tipo de ação que vocês estão relatando aqui, advogados foram lá relatar no gabinete da deputada Janaína. Ele falou assim: nós vamos verificar, vamos sentar com o IBAMA e vamos ver por que essa equipe veio e não aceitou as licenças da SEMA. Mas a licença existe, deputado? Segundo, não dá para saber ainda. Eu acredito que exista, porque o advogado estava lá, fez um relato, né? O proprietário era de muito conhecimento da família Campos,
que conhecia, ele falou, meu pai, meu avô, o senhor conhece o deputado Júlio Campos? O Júlio Campos falou, não, já estive na propriedade, conheço muito bem, são pessoas sérias e tal, então não iria ali na Assembleia fazer a mentira. Então, claramente, houve uma equipe do IBAMA que esteve nessas propriedades e não aceitou as licenças da SEMA. Agora, se houve um crime maior, outro crime, uma outra ação e houve denúncia, isso vai ser levantado. Mas o motivo foi esse. Acho até que a forma como foi colocado pela nós, na Assembleia, pela parte de comunicação, o senhor tem razão. Dá a entender outras coisas que dá direito a outra interpretação. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Pois bem, olha só, o Carlos Avalone, deputado estadual, continua conosco. Vamos para o primeiro break comercial, mas é coisa breve. 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui o nosso bate-papo. Um instante só. Então a gente retoma aqui o programa Opinião, hoje entrevistando aqui o Carlos Avalone. Vamos ao Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Tem tudo lá, ó. Tudo que aconteceu hoje, que está acontecendo aí no mundo. Tem guerra, tem economia local, mundial, tem política, polícia, esporte. O ministro Flávio Dino, da Justiça, ele afirmou nesta terça-feira, dia 7, que os brasileiros deveriam ter direito de, aspas, invadir Portugal. Dino fez o comentário referindo-se a um vídeo que circula nas redes sociais, onde uma mulher portuguesa afirma que os brasileiros estão, aspas, invadindo o país europeu. Em tom de ironia, Dino afirmou que os brasileiros teriam direito a, aspas, reciprocidade, já que os portugueses invadiram o Brasil a partir de 1500. O ministro afirmou ainda que até concordaria com a repatriação de brasileiros por Portugal se o país europeu devolvesse o ouro que levou de Minas Gerais. Outro destaque do Gazeta Digital. Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, o TRT-MT, doutora Adenir Alves da Silva, ainda tem o Carruesco, Adenir Alves da Silva Carruesco. Ela é candidata à vaga do Supremo Tribunal Federal. A disputa é para ocupar a cadeira da ex-ministra Rosa Weber. Mulher negra e de família pobre, Adenir recebeu o apoio de órgãos de Mato Grosso, como a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, e também a Câmara Municipal de Rondonópolis. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, a magistrada nasceu no interior do Paraná, estudou em escola rural e é filha de trabalhadores rurais. Se formou em magistério e também direito, com a ajuda dos próprios pais. Gazeta Digital, essa da fotinha aí, ó, é a nossa candidata aqui do estado aqui. Torcer por ela, né? Né, meu bem? Você acha esse critério aí de mulher negra, mulher, você acha que isso, esse peso é preponderante nessa situação toda aí do Supremo Tribunal? Ou você acha que é uma coisa mais de cumprir um rito que hoje está em voga aí, que todo mundo está falando nisso, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso aí? Paulo, é bom lembrar sempre, amigo telespectador, que não tem familiaridade com a escolha do ministro para o Supremo, que não existe candidatos, né? Você tem vários nomes, mas não se tratam de candidaturas e nem de candidatos. Por outro lado, se nós olharmos as imagens, a fotografia do Supremo Tribunal Federal, a meu juízo não há nenhum negro na Suprema Corte hoje. Já tivemos.
mas hoje não há. Eu gostaria muito que houvesse mais representatividade negra na Suprema Corte. Mas isso não pode ser critério para levar alguém à Suprema Corte. Não se pode ter esse critério. Assim como também não pode e não deveria ter aquele critério levantado pelo governo anterior, que ia escolher alguém terrivelmente evangélico. Isso é uma bobagem, uma babaquice, porque o artigo 19 da Constituição é muito claro na laicização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é laico, o Estado não pode subvencionar, não pode patrocinar e não pode criar uma igreja, mas tem que garantir a liberdade de cada um dos brasileiros a ter uma crença A, B ou C, ou não ter crença nenhuma. Isso diz o artigo 19 da Constituição. Portanto, não pode ser critérios para levar alguém à Suprema Corte. Os critérios são outros. A competência, conhecimento jurídico. É isso que deve ser o critério. E cabe ao Senado sabatinar. Mas, amigos, convenhamos, o Senado há muito tempo, mas há muito tempo, não sabatina ninguém, não avalia ninguém, não reprova ninguém. As únicas reprovações que tivemos foi lá no governo Floriano Peixoto. Nós tivemos 5, ou mais de 5, reprovações de um nome para o Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, o deputado Avalone conhece muito bem, sabe muito bem disso, que nós já tivemos, inclusive, ministro da Suprema Corte médico. E naquela época que ele foi ministro, Paulo, você fazia a avaliação, a sabatina no Senado, depois ele era levado para o Supremo, e depois de um certo tempo que ele estava lá no Supremo, 2 meses, 3 meses, esse médico que eu estou falando, é parente daquele humorista Barata Ribeiro. É parente dele, avô dele, ou bisavô dele, um negócio assim. Ele ficou lá 8 meses no Supremo e só depois é que houve a sabatina. Deixa eu só fazer uma pequena contribuição aí. O nome da pessoa que você se refere era Barata Ribeiro. Ele era tio do Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro, exatamente. Entendeu? Exatamente, do humorista. Que é o que foi reprovado. O que foi reprovado chamava-se Barata Ribeiro. Ele é médico. E aí, 2 anos depois, amigos, que ele foi reprovado no Senado, ele voltou como senador da República. Os colegas que haviam reprovado ele, teve que conviver com ele durante um certo tempo como senador. Verdade. Então, as únicas reprovações, nunca mais o Senado reprovou ninguém. Verdade, foi lá no comecinho mesmo da história toda. E esse Barata Ribeiro era prefeito ou governador do Rio de Janeiro, coisa assim. Ele era político antigo. Mas enfim, é verdade. Então tem na história do Supremo que lá no Congresso tenham reprovado, fora esses casos aqui que o Lorenberg está falando. Olha só, antes de chamar aqui, continuar o bate-papo, o Rômulo, vê se tem aí no ponto. Eu estive hoje lá no Tribunal de Contas, hoje foi posse do Sérgio Ricardo, não foi posse, foi eleição do Sérgio Ricardo como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Eu estive lá para acompanhar, para ver, não é, como é que foi tranquila a sessão, nem era previsto qualquer tipo de outro acontecimento, senão a votação propriamente, não é, do Sérgio Ricardo, que até então, acho que era o único que não tinha sido presidente ainda da Corte de Contas. Ele ainda vai tomar posse, e aí lá no finalzinho a gente gravou, eu vi, você deu entrevista à imprensa, né? Tem um trecho aí que eu separei, eu pedi para o Rômulo, e ele falando, né? Eu peguei o trecho da desigualdade, que ele diz que vai trabalhar muito em sua gestão para combater as desigualdades regionais aqui no estado de Mato Grosso. Vamos colocar aí esse trechinho do Sérgio Ricardo? E eu sempre tenho dito que o Tribunal de Contas é a instituição mais importante da República Brasileira. Porque é a única instituição que cuida, que acompanha a aplicação do dinheiro público. Quando o dinheiro público não é bem aplicado, falta escola de qualidade, morre gente na fila
à espera de uma cirurgia, morre gente na estrada porque as estradas são ruins, não há segurança, não há transporte de qualidade e as pessoas não têm perspectivas porque as cidades elas não têm alternativas de geração de emprego porque não existem os investimentos devidos na infraestrutura. Mato Grosso é um estado com muitas desigualdades. Nós temos 141 municípios hoje e nós temos muitas desigualdades. Nós temos municípios riquíssimos e municípios muito pobres. Nós temos praticamente 900 mil pessoas, mais de 23% da população inscritos em programas do governo, tipo Bolsa Família. Então nós somos um estado rico, mas tem gente pobre em Mato Grosso. Nós somos um estado com muitas desigualdades. E são essas desigualdades que nós estamos já orientando e continuaremos orientando no sentido de que elas acabem, que um dia nós tenhamos um estado único, um estado onde todos tenham as mesmas possibilidades. Isso aí, o Sérgio Ricardo aí falando, aliás, estava muito animado, está muito animado, eu nunca vi alguém que assume, pelo menos no começo está sendo assim, né? Está bem animado mesmo para assumir a Corte de Contas e tá aí com... E ele é daquele que vai para a rua, que acompanha, que checa em loco, né? É típico de deputado, né? O Maluf também fez algo semelhante. Os que já tiveram passagem pelo parlamento, por exemplo, têm esse tipo de hábito, né? De acompanhar, de ir para a rua, de ouvir e tal, participar mais de forma direta. Não que os outros não participem, mas cada um tem seu estilo. E o Sérgio Ricardo mirando duas questões, essa questão de combater aí essa questão aí do regional, né? Das desigualdades. Das desigualdades e a questão ambiental também, que é uma bandeira dele desde a época que era parlamentar. Né? Deputado Avalone, o senhor que é ligado ao meio ambiente, aliás, hoje o Sérgio também, não só ele, como outros conselheiros também, falavam lá com preocupação na situação que está acontecendo em Barão, por conta da água contaminada. Não é? A sua comissão está atenta a isso, tem aberto discussões, porque crianças estão bebendo água contaminada, ou estavam, né? A notícia que circulou foi essa. Eu tive duas reuniões na Casa Civil, uma delas nós entramos em contato com a Defesa Civil para que a gente pudesse resolver o problema de caminhão-pipa, a parte mais imediata sobre o assunto. Estávamos tentando liberar as emendas que pudessem ter de vários deputados para lá, do senador Jaime Campos, deputado Paulo Araújo, emenda nossa, tentando liberar na conta da prefeitura para que ela pudesse ter também mais agilidade nas formas, mas a situação lá é grave, gravíssima e precisa da atenção de todos lá e rapidamente para que nós não tenhamos uma crise maior de saúde pública em Barão de Belgaço. Talvez essa crise permita que a gente faça algumas coisas mais definitivas para Barão e que seriam fundamentais na questão, principalmente, do saneamento. Tá feia a coisa lá. Eu sei que é preocupante essa situação. E o Sérgio Ricardo, o senhor foi contemporâneo dele na Assembleia ou não? Chegou a ter trabalho com ele? Quando ele foi presidente da Assembleia, eu passei um período lá, junto com ele. Agora eu tive no estadeiro que nós fizemos de Cuiabá, de Várzea Grande até Barão de Melgaço, por um polígono ali de estradas que passa pela usina Conceição, pela usina Itaici. À direita vai até a Transpantaneira e à esquerda você vai até Santo Antônio do Levergé. Então ali são 60 quilômetros de estrada. Ele está muito convencido de participar disso como apoiador, né? E foi o vice-governador junto, eu, Allan Kardec, todo o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, prefeito de Santo Antônio, Barão de Melgaço. Foi uma delegação grande acompanhar esse estradeiro com a possibilidade de nós tentarmos viabilizar o projeto para depois colocarmos dentro da Cinfra e pedir o apoio do governador para que a gente possa executar essas obras que serão para o turismo fundamentais e para essas cidades também. Tá certo. Boa sorte para o Sérgio Ricardo aí à frente do Tribunal
de Contas do Estado, vai ter homologação, salvo engano, dia 11 de dezembro, não lembro direito, e evidentemente vai assumir aí no ano que vem para esse próximo período à frente do Tribunal de Contas do Estado. Boa sorte aí e que continue apresentando o trabalho que vem fazendo aí, não é, de fiscalizar realmente e auxiliar os gestores, porque não é só punir, não é? Tem que auxiliar para que esses erros sejam corrigidos. Professor Lorenberg, o nosso entrevistado Carlos Avalone está à sua disposição. Deputado, tem aqui um PL, um projeto de lei complementar número 64, que eu gostaria muito de ouvi-lo, deputado, a respeito disso, até pela abusar no bom sentido, deputado, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua sabedoria a respeito disso. Eu vou ler um trecho que eu encontrei no projeto para que o amigo telespectador possa entender melhor do que eu estou querendo, pedindo a reflexão do senhor. Esse projeto de lei complementar número 64 de 2023 altera a lei complementar número 38 de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente. E aí eu destaquei, deputado, 2 trechinhos desse projeto. Entre aspas, o artigo 94-A, a SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de subsistência minerais, quando existir alternativa locacional para a atividade minerária. Parágrafo 1º. Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma. Eu gostaria muito, deputado, de ouvir o comentário do senhor a respeito desse trecho que eu destaquei, em especial, porque eu li todo o projeto, deputado, e esses 2 trechos me chamaram muito mais a atenção. Ok. Primeiro, é importante passar 2 conceitos que são fundamentais. A área de reserva legal não é APP, área de proteção permanente. É o primeiro conceito que tem que ser considerado. A área de proteção permanente é a beirada dos rios, é os baixões, as áreas úmidas e uma série de outras áreas que essas não tem como você mudar, porque elas são características físicas e geográficas do terreno, ok? A área de reserva legal é aquela área em que, quando você compra uma propriedade ou recebe de herança, você tem lá 100 hectares e você, se tiver no cerrado, você tem que chegar na SEMA e destinar 35% para a reserva legal. Então, você escolhe aonde vai ser a reserva legal. Ela não tem características especiais. Então, o que os proprietários rurais fazem? Sempre as áreas menos favorecidas, de matas, de cerrado grosso, que tenha cascalho, que são áreas mais pobres para você utilizar tanto para pecuária como para agricultura, você coloca como reserva legal, para você poder utilizar as outras áreas para o seu cultivo ou para a sua propriedade. Bom, então isso eu dei uma caracterização para as pessoas entenderem. Bom, no caso da mineração, o minério, ele só é encontrado em um local. Ele não tem como ser relocado. Então, se você tem calcário, como nós temos em Nobres, você tem aquela montanha, a montanha de calcário, e é daí a origem deste projeto, porque hoje ele é um projeto vindo do governo, mas ele teve iniciativa minha. Eu propus esse projeto. Eu propus ele há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Aí vocês vão entender todo o debate de hoje lá com o deputado Wilson. O motivo foi esse. Então, eu propus porque eu fui demandado pela Federação das Indústrias e pelas indústrias de calcário de Nobres e outras indústrias que disseram: nós estamos explorando o calcário há mais de 3 décadas em Nobres. Cada área daquela de calcário tem em torno de 100 hectares, 50, 80, 150 hectares.
E a exploração tem vindo e está chegando no final da propriedade e entrando na reserva legal. Então eles disseram, temos duas alternativas. Ou a gente reloca essa área, porque aquele calcário que tem aqui, eu não vou estar ali, do lado. Se eu não puder entrar na reserva, eu tenho que fechar a indústria, mandar as pessoas embora, não arrecadar os impostos, e há a possibilidade de eu fazer a relocação. Eu pego esta área, que teria 35 hectares, se a área for de 100, eu aumento 10% dela, ela vai para quase 40 hectares, e eu reloco no mesmo bioma. Ambientalmente, você vai ter mais área protegida. Você teria os 35 mais 10%. E não muda nada. Eu falei, mas isso existe em algum outro lugar? Eu nunca ouvi falar disso. E eles disseram, existe em Minas Gerais, existe em Goiás e existe em Rondônia, aprovadas há mais de 10 anos. Eu falei, me tragam estas leis, eu vou fazer uma avaliação delas. E aí eu vou ver se eu proponho a lei ou não. Recebi as leis. Quando recebo as leis, recebo também a MM e os prefeitos, que começaram a dizer, deputado, não vai resolver só o problema do calcário. O senhor vai resolver o problema do cascalho. Nós estamos com um problema sério nos municípios. Pelo mesmo motivo, as áreas de agricultura, soja, milho, algodão e outras áreas, e pecuária, ela deixa sempre a área de cascalho como área de reserva. Porque é a área menos cultivável. E ele falou assim, o que está acontecendo? Nós não temos mais, temos pouco cascalho nos municípios. Tem município que está rodando 300 quilômetros para buscar cascalho, para recuperar as estradas no período da seca. O que alguns municípios têm feito e podem fazer, segundo a legislação e a Constituição? Eles podem declarar área de utilidade pública. Fala, olha, o problema é grave, nós precisamos recuperar as estradas estão intransponíveis, tem gente morrendo porque a ambulância não chega no local e eu preciso recuperar e não tenho cascalho. Então eu vou declarar a área de utilidade pública, vou tirar o cascalho, não reloca e acontece tudo. Então, com esses dois exemplos, eu mostro a vocês que este é um projeto ambiental. Diferente do que estão querendo colocar o deputado Wilson, o deputado Lúdio, o deputado Barranco, e só eles três têm colocado isso, de que é um projeto que ataca o meio ambiente. É o contrário, ele aumenta a área em 10% e permite que você explore. O que é a mineração? Que é importante a gente explicar. A mineração é tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tudo. O carpete, o piso, as lâmpadas, a televisão, o microfone, o copo, a água, tudo é mineração. Não existe vida sem a mineração. Desculpa. E aí, o mais impactante. O que vai afetar em hectares se a lei for aprovada e se todos fizerem relocação de área de reserva legal? Que não vai ocorrer isso. Mas se todos fizerem relocação, vocês têm ideia de quantos hectares dará isso? Alguém quer chutar? Não tenho a menor ideia. Menos de 4 mil hectares. Menos de 4 mil hectares. Quando nós temos fazendas aqui que desmatam 40 mil, 50 mil para plantio autorizado, e é normal que esteja assim. Então, desculpa. Isso aqui é responsável pelo Fluminense, viu? O Wilson Santos, viu o que você fez aqui com o rapaz? É o Fluminense, não foi o Wilson Santos, não. Pode beber uma água aí. bebe uma água, essa água aí, que você já falou que essa água é mineral. É minério. É mineral. Mineral. Então, professor, não tem o impacto que estão dizendo. Aliás, não tem impacto nenhum. Certo? O que nós temos que estar preocupados é com a fiscalização. O que nós temos que estar preocupados em estruturar a IBAMA e SEMA para que, na área de mineração, seja feito um trabalho de fiscalização para que as áreas sejam recuperadas. Porque só são liberadas com um projeto de recuperação. O que impacta em nós, muito, em todos nós, em mim também, é quando a gente vai para Poconé e olha aquelas áreas de ouro que tem rejeito para tudo quanto é lado, aquelas alturas, e todo mundo fica impactado, próximo do Pantanal, da área úmida do Pantanal, e a gente se impacta com aquilo. Mas toda e qualquer mineração, ela tem um impacto grande visual. O calcário também tem. Quando você tira cascalho, também tem.
Você faz buracos grandes, aí você tem que vir recuperando, plantando grama, plantando árvore, e você tem que ir trabalhando. Então, esses trabalhos é que são importantes. Então, assim, eu falo que a área de relocação de área mineral, e todo mundo diz, é mineração em área de reserva legal. É inacreditável isso. E eu falo, olha, o projeto é de relocação de área de reserva legal. E não mineração em área de reserva legal. A área de reserva legal não pode minerar. Mas relocar, 3 estados já fazem, os 3 estados têm Ministério Público Federal, os 3 estados têm Ministério Público Estadual, e os 3 estados aceitaram. E são feitos. A secretária de Goiás é uma advogada da União. E ela é emprestada para ser secretária. Eu e a Mauri ligamos para ela, antes de eu propor o projeto. Falei, secretária, me dá uma opinião. O que a senhora acha do projeto? Ela falou, está funcionando muito bem aqui, está resolvendo os problemas. Está sendo bom ambientalmente para o Estado. Nós estamos conseguindo resolver os assuntos. Então, assim, eu fico muito triste que as pessoas estudam pouco os assuntos, criam factoides, produzem fake news, lançam e depois criam um imbróglio tremendo dentro do projeto. Ok. Olha só, eu vou retomar esse assunto porque eu prometo que eu vou retomar esse assunto porque já estava aqui no meu script continuar nesse assunto, mas eu tenho que fazer um break para o intervalo comercial, coisa bem breve, 1 minuto e meio a gente está de volta aqui. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 20. Eu quero mandar um abraço aqui, rapaz, aqui no grupo do programa Opinião. Algumas pessoas mandaram aqui, deixa eu só citar o nome aqui, depois o pessoal fica me xingando que eu não falei o nome deles, né? A Lucivânia do Jardim Cuiabá está acompanhando o programa. Ela está mandando um beijo para a filha dela, Ana Sofia. Ela mandou aqui uma fotinha da Ana Sofia, bebezinho, tomando leite. O Marivaldo do Santo Inês está acompanhando também do Santo Inês, a Marli, que está com o maridão lá, que é o Joilson. Luiz Paulo do Três Barras acompanhando. Edneia Silvério do... que bairro que é? Bosque da Saúde, acompanhando. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês, viu? Aqui, o pessoal mandou até fotinha aqui. Do Paulo Coelho, de óculos e da careca do Avalone. Olha só, eu quero que, antes de seguirmos, eu quero prestar uma homenagem com muita tristeza, não é? Porque no dia de hoje, nós, da comunicação, nós perdemos um amigo. Eu, particularmente, perdi um grande amigo, que é o Nelson Severino, esse que você vê aí. Nelson Severino faleceu no dia de hoje. E trabalhei muito tempo com o Nelson, tanto na antiga Folha do Estado, trabalhamos juntos também lá no site do Kleber, o Hiper Notícias, e hoje nos deixou, já estava com a idade bem avançada, Nelson Severino, ícone do jornalismo mato-grossense, trabalhou lá no Hiper, trabalhou na Folha do Estado, no Diário de Cuiabá, fiz também trabalhos, eu particularmente, documentários com ele no interior do estado. Morreu nessa terça-feira aí, dia 7, Nelson Antônio Severino, em Cuiabá. A informação foi confirmada aí pelos familiares, não é? E repórter especial dos melhores. O melhor texto que eu já vi em jornal foi o do Nelson Severino, que aprendi muito com ele, viu? Aprendi muito. Ele é a figura, para ver ele bravo, era a coisa mais difícil do mundo. As causas da morte não foram divulgadas pela família, mas fica aquele abraço muito carinhoso meu e também da nossa equipe aqui, à família, não é? Do nosso querido Nelson Severino, esse mais um ausente, não é, entre nós aqui. Eu fico muito triste, fica aqui a minha condolência e também meu pesar e meu carinho aí à família do Nelson. Dito isso, eu vou aqui
Eu vou retomar aqui o bate-papo, vou abrir aqui o bloco, porque o Lorenberg provocou com a questão no bloco anterior. Eu queria que o senhor falasse, você falou 3 estados que já praticam, né, Goiás é um? Goiás, Minas e Rondônia. Tá, aí eu te interrompi, eu gostaria de que o senhor dissesse mais sobre isso aí e lá no final fizesse uma barra e respondesse se foi esse o motivo que fez com que aquela discussão toda entre o senhor e o Wilson Santos, explicar a razão que realmente e a sua versão do que levou àquela discussão toda. Ok. Então, continuando na explicação, projeto de iniciativa foi discutido 1 ano e meio na Assembleia, foi mais de 1 ano e meio, 1 ano e meio na Assembleia, depois foi aprovado por mais de 18 votos favoráveis, apenas 3 votos contra, e foi levado à sanção do governador, o governador sancionou, o Ministério Público entrou com uma ação, não concordando com o projeto, o Tribunal de Justiça acatou a ação e deu uma liminar suspendendo e marcou uma audiência pública. Uma coisa inédita, muito bacana, do tribunal. Primeira, talvez, audiência pública do Brasil, em tribunais de justiça. Mas essa audiência não foi realizada, foi marcada para 2 meses, depois ela foi sendo postergada. Enquanto isso, a SEMA pegou o projeto e começou a discutir esse projeto para melhorar o projeto, porque entendia que o projeto era bom. Mas tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados. E eu vou citar esses pontos. E fez algumas reuniões com membros do Ministério Público. Uma delas eu participei. Houveram mais 4 ou 5 reuniões. Foi feito um documento dessas reuniões, certo? E a SEMA produziu uma nova lei. Esta nova lei tinha 3 pontos que eram importantes, que foram melhorados. O primeiro ponto, na questão do ouro, que deu muita polêmica na Assembleia, o próprio presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, entrou com uma emenda querendo que tudo fosse autorizado para tudo, menos para o ouro. Para todos os minérios, menos o ouro. E é por causa dessas imagens que a gente vê quando chega a Poconé. Na questão do ouro, foi acrescentado que, se houvesse a relocação de área de reserva legal, nesta área que ia ser explorado, se fosse ouro, não podia usar mercúrio. Porque o mercúrio é muito danoso à saúde quando ele não é bem cuidado, não é bem administrado. E isso dificultaria muito a aplicação, porque a tecnologia hoje do ouro é cara para não usar mercúrio. Então ela praticamente inviabilizou isso, mas ela é possível desde que use essa tecnologia. Foi a primeira modificação. A segunda modificação, eu coloquei na lei que teria que ser no mesmo bioma. Não imaginei que alguém pudesse interpretar que podia ser no mesmo bioma em Goiás, no mesmo bioma em Tocantins, no mesmo bioma, mas como a lei não dizia, poderia. Então se colocou no mesmo bioma no estado de Mato Grosso. Está correto. E eu tinha colocado na lei que poderia ser, essa área de relocação poderia ser dentro de um parque estadual. A minha ideia é que assim ajudasse a regularizar os parques, que nem o Ricardo Franco, que aí lá não foi pago ninguém. Então o cara vinha, comprava uma área lá, pagava e regularizava. Eles entenderam, não, aí não vai aumentar a área, porque você já vai usar uma área que estava num parque. Concordo, o projeto ficou melhor. E fez mais algumas modificações. Este projeto voltou para a Assembleia, não mais de minha autoria, mas aí como autoria do governo, e a SEMA me consultou, eu falei, não tem problema, se está bem articulado com o Ministério Público, está sendo conversado na Justiça, com a relatora, com todo mundo, que se houvesse um entendimento com o Ministério Público, a ação seria extinta e tal. E o projeto veio dessa forma. Então, gente, discutido com todo mundo. E o projeto... E aí o deputado Wilson Santos coloca, na primeira reunião, quando eu coloco o projeto e peço uma dispensa de pauta, não foi urgência urgentíssima, quando o projeto entrou do governo, porque ele já tinha 2 anos e meio de discussão. 1 ano e meio dentro da Assembleia, 1 ano fora da Assembleia, discutindo com todo mundo. Bom, foi gerada a polêmica. Veio para a Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Meio Ambiente, nós aprovamos o projeto, ele volta para plenário, e aí entra a emenda do deputado Botelho, emenda do deputado Lúdio, emenda um substitutivo integral do deputado Wilson Santos. Eles vêm de volta, tem que voltar para o mérito, nós avaliamos, não aceitamos nenhuma das emendas na comissão, ficou o projeto conforme foi discutido com essas entes que eu já tinha falado. Volta para
Votação. O Wilson Santos entra com um novo substitutivo integral. Não mudando quase nada. Um novo substitutivo, dando mais tempo para que as discussões acontecessem. E o Lúdio entra com mais uma emenda, volta para a comissão. Quando volta para a comissão é a reunião de hoje. Lá foi votado em primeira, no plenário, no meio de todas dessas emendas e substitutivos, foi votado em primeiro, 18 votos favoráveis, 3 votos contra, só Lúdio, Barranco e o Wilson Santos. Volta para lá, certo? E o deputado Wilson Santos fala, o senhor poderia fazer uma audiência pública aqui pela comissão? Queria que você encerrasse em 30 segundos para a gente E eu falei, podemos fazer uma audiência pública, não tem problema nenhum. Citei isso até numa entrevista de rádio que eu dei, que eu não via problema em fazer uma audiência pública. Ele falou, tá bom, eu queria fazer uma audiência pública no dia 28 de novembro. Eu falei, deputado Wilson, tá claro que isso aqui vai postergar a discussão. O senhor quer fazer uma audiência? O projeto está em votação, já está indo para segunda. Então vamos fazer segunda ou terça da semana que vem. Eu concordo com a audiência, marca na segunda ou na terça. O Lúdio falou, na terça nós temos uma audiência em Cáceres. Eu falei, tá bom, então vamos marcar na segunda. Não, dia 22 então, dia 21. Eu não fui contra a audiência. Eu só pedi para que fosse na segunda-feira a audiência. E aí ele falou que eu sou antidemocrático, falou que eu era mentiroso, falou que eu era tudo isso, porque ele votou na comissão e ele perdeu por 2 votos a 1. Tem que encerrar. Resumindo, foi isso. Eu, Wilson, que vai viajar, inclusive. Estou sabendo, vai viajar. Pois é, dia 28 era a volta dele. Pois é. Valônio, tem que encerrar em 10 segundos isso aqui. Obrigado por ter vindo. Dele, ele voltava, acho que de Portugal que ele está indo. Obrigado por ter vindo, a opinião continua. Eu que agradeço. Até amanhã? Até amanhã. Amanhã com o nosso querido Domingos Kennedy, lá da Maxlog, vai estar conosco aqui. Ele que também é presidente da Associação Empresarial, a Associação das Empresas e Industriais ali do Distrito Industrial. Vai estar conosco aqui. Até lá, amanhã. Fica bem, fica com Deus também.